Você ficou 2 horas com uma pessoa. Conversa boa, risadas, aquela sensação de que o tempo passou rápido, que a conta chegou antes do que devia. Você foi para casa pensando que tinha gostado, talvez já tendo marcado a próxima. Agora me responde: você sabe o que essa pessoa quer de um relacionamento? Você sabe como ela lida com o conflito? Sabe se ela tem expectativa de família, de liberdade, de ambição, de estabilidade? Sabe o que ela faz quando está com raiva? Se ela grita, se ela some, se processa sozinha ou se joga na cara dias depois? Sabe se o que ela quer daqui a 5 anos tem alguma chance de dividir espaço com o que você quer? Não sabe, né? Mas a conversa foi ótima. E é exatamente esse o problema. A gente ficou tão bom em fazer os primeiros encontros fluírem que parou de usá-los para qualquer coisa útil. Virou um ritual de entretenimento mútuo. Dois adultos passando horas verificando se conseguem manter uma performance agradável e confundindo esse resultado com compatibilidade. Não é. Duas pessoas conseguem ter uma conversa excelente e serem fundamentalmente incompatíveis em tudo que vai importar em 6 meses. Carisma não é alinhamento de valores. Química não é projeto de vida comum. Humor compartilhado não resolve divergências sobre filhos, dinheiro ou o que cada um chama de liberdade. Hoje, a gente vai falar sobre o desconforto que você está evitando no primeiro encontro e o preço altíssimo que você paga por adiar esse desconforto para mais tarde. Isso não é um guia de sedução, é quase o oposto. Em 1959, um sociólogo canadense chamado Irving Goffman publicou um livro, A Apresentação do Eu na Vida Cotidiana. A tese central é simples e perturbadora. A vida social é teatro. Não como uma metáfora vaga, mas como uma estrutura funcional. Goffman argumenta que toda interação social tem um palco e uma coxia. No palco, você performa. Escolhe o que mostrar, como se apresentar, qual versão de você é mais adequada para aquele contexto. Na coxia, você existe de um jeito diferente, mais relaxado, mais contraditório, mais humano e bem menos coerente. O primeiro encontro é um dos palcos mais intensos que existe. Os dois lados estão simultaneamente gerenciando a impressão. Você não está mentindo, você está selecionando. Cada história que você conta foi escolhida entre dezenas. Cada opinião foi levemente calibrada para não afastar. Cada silêncio foi preenchido estrategicamente. E o outro lado está fazendo exatamente a mesma coisa. O resultado? Você passa horas com a versão editada de alguém. E esse alguém passa horas com a sua versão editada. E os dois saem achando que se conhecem. Não se conhecem. Vocês conheceram os departamentos de relações públicas um do outro. Agora a questão é: isso é inevitável? É errado? Não necessariamente. A apresentação social tem função. Não dá para despejar tudo na primeira interação. Nem seria saudável. Tem um ritmo natural de revelação, que pertence ao processo de construir intimidade. O problema não é que você se apresenta bem no primeiro encontro. O problema é quando a performance nunca para. Quando o encontro 2, 3, 4 continuam sendo palco. Quando a coxia nunca aparece. Quando você chega ao sexto mês de relacionamento e percebe que ainda não sabe como essa pessoa é quando está com medo, quando está errada, quando está quebrada. E aí, você descobre, da pior forma. Então, por que a gente evita as perguntas que importam? A resposta mais honesta é: porque fazer a pergunta certa exige aceitar a possibilidade de ouvir a resposta errada. E ouvir a resposta errada cedo demais parece pior do que não ouvir. Existe uma psicologia real aqui. Chama-se evitamento experiencial. Um mecanismo onde o ser humano faz esforços enormes para não entrar em contato com experiências desconfortáveis. Pensamentos, sentimentos, sensações. Aplicado ao encontro, funciona assim. Você está interessado. A pessoa te atrai. Perguntar algo que pode revelar uma incompatibilidade é colocar em risco algo que você ainda está construindo na sua cabeça. A possibilidade de que isso seja bom. E você prefere proteger a possibilidade, a arriscar destruí-la com uma pergunta. É uma lógica compreensível e completamente cara. Porque o que você está fazendo é trocar um custo imediato por um custo muito maior lá na frente. O custo imediato
É o desconforto de perguntar algo difícil, o risco de afastar, a possibilidade de descobrir cedo que não funciona. O custo adiado é descobrir em 8 meses, depois de investimento emocional, depois de apresentar para a família, depois de criar rotina, que vocês querem coisas fundamentalmente diferentes. Quem já passou por um término que podia ter sido evitado, conhece esse custo. Tem um luto pela informação. Aquele pensamento: eu podia ter sabido isso antes e escolhi não saber. Existe também o medo de parecer intenso. A cultura de relacionamentos de hoje, especialmente nos aplicativos, criou uma regra de leveza. Primeiro encontro tem que ser leve. Profundidade assusta. Pergunta séria faz parecer que você está procurando um casamento na primeira hora. Essa regra protege muita coisa inútil, porque o que ela realmente diz é: prefira ser agradável a ser informativo. Prefira a ilusão da possibilidade, a clareza da incompatibilidade. E assim, a gente vai acumulando relacionamentos que duraram tempo demais por falta de uma conversa que devia ter acontecido na segunda semana. Agora, a parte concreta. Quando eu digo perguntas que revelam, não estou falando de um questionário clínico, não é entrevista de emprego. Estou falando de uma mudança de camada. A maior parte das conversas vive na camada da superfície. Gostos, série favorita, viagem dos sonhos. Essa camada é agradável e não revela quase nada. Existe uma camada abaixo, que é onde ficam os padrões. Como você lida com conflito? O que você faz quando está magoado? O que você tolerou, que não devia ter tolerado? E existe uma camada ainda mais abaixo, onde ficam os projetos. O que você quer daqui a 5 anos? Quer filhos? Precisa de liberdade financeira? O que é traição para você? A maioria das pessoas passa meses sem descer dessas camadas, não por falta de oportunidade, por evitamento. Então, quais perguntas funcionam como uma escada? Vou dar alguns exemplos, mas o princípio importa mais que as palavras. Como você costuma lidar quando está com raiva de alguém próximo? Essa pergunta não é sobre o passado, é sobre padrão. O jeito que a pessoa responde, se ri de nervoso, se muda de assunto, se responde com honestidade, já é a informação. O que você aprendeu no seu último relacionamento sobre o que você precisa? Não é sobre o ex, é sobre autoconsciência. Se a pessoa desvia ou culpa só o outro, dizendo que aprendeu que as pessoas são difíceis, ela está te dizendo como processa as experiências. Do que você não abre mão em uma relação? Simples e direta. Obriga a nomear um valor real. Respostas como respeito são de quem não pensou sobre o assunto. Preciso de espaço para processar as coisas sozinho. É a resposta de quem se conhece. E veja bem, a pergunta em si não é o produto. A resposta é. E às vezes, a resposta mais reveladora é o desconforto da pessoa. Alguém que nunca pensou sobre como lida com a raiva provavelmente não pensa muito sobre si mesmo. Isso é um dado sobre a compatibilidade. Aqui, eu preciso fazer uma pausa e falar sobre algo que raramente se diz. Descobrir uma incompatibilidade cedo não é um fracasso, é eficiência emocional. O Epicteto, o filósofo estoico, dizia que o sofrimento não vem das coisas, mas das expectativas que construímos sobre elas, sem verificar se fazem sentido. Quando você investe 8 meses em alguém sem fazer as perguntas difíceis, você está construindo uma expectativa em cima de uma performance, se apegando à versão editada de alguém que você ainda não conheceu. E quando a pessoa real aparece, o choque não é só a incompatibilidade. É o choque entre a pessoa real e o personagem que você criou. Isso dói muito mais. Ah, mas e a surpresa? Relacionamento não é planilha. Concordo, mas confundir clareza com frieza é um erro muito caro. Clareza não mata o romantismo. O que mata o romantismo é descobrir, 2 anos depois, que a pessoa quer coisas que você não consegue dar. Isso mata muito mais do que um pequeno desconforto na terceira semana. Sartre chamava isso de má fé. Fugir da própria liberdade, fingir que não tem escolha. Ficar num relacionamento que não funciona, porque é mais fácil ver se melhora. É má fé. E isso começa no primeiro encontro, quando você escolhe não perguntar, porque não quer saber. Vou te propor uma inversão de perspectiva. E se o desconforto no primeiro encontro não fosse uma ameaça, mas sim um filtro? Quando você faz uma pergunta profunda, duas coisas podem acontecer. Primeira, a pessoa se fecha, fica na defensiva.
acha você intenso demais. Parabéns, você acabou de receber uma informação valiosíssima de graça. Essa pessoa não tem conforto com profundidade. É um dado sobre encaixe. Segunda, a pessoa responde com honestidade. Tropeça nas palavras, porque exige pensar, mas ela entra na conversa. Você acabou de criar um momento de conexão real. Relacionamentos que sobrevivem ao longo prazo têm algo em comum: a capacidade de habitar o desconforto juntos, sem fugir. Conflitos vão acontecer. A versão feia dos dois vai aparecer. A questão é se vocês têm o repertório emocional para atravessar isso. Quem foge de uma pergunta incômoda no primeiro encontro vai fugir de uma conversa difícil no segundo ano. Falei de várias perguntas ao longo desse vídeo, mas eu prometi uma: a pergunta que organiza todas as outras. Se você tiver coragem de fazer só uma coisa diferente no próximo encontro, é essa. Não é sobre filhos, nem sobre ex. É essa. O que você precisou aprender da forma mais difícil sobre como você se relaciona com as pessoas. Por que essa? Porque ela exige tudo ao mesmo tempo: autoconsciência, honestidade e, principalmente, vulnerabilidade. Falar sobre o que foi difícil significa admitir que errou, que sofreu e que precisou mudar. O que a pessoa aprendeu da forma mais difícil é provavelmente o que ela ainda está tentando curar. E você precisa saber se consegue estar do lado dela nesse processo. Não existe resposta errada. Existe a resposta que se encaixa com quem você é e a que não se encaixa. E a diferença entre saber isso agora ou no oitavo mês é gigantesca. O desconforto dessa pergunta não é um problema. É exatamente o ponto. Porque você não está procurando alguém que nunca te desafie. Você está procurando alguém que, quando o terreno fica difícil, escolhe ficar. E o primeiro encontro é a primeira vez que você pode descobrir isso.